Fala galera, sejam bem-vindos ao canal de Branco e Preto. Eu sou Alexandre Frade e eu tô aqui para falar sobre Santos e Red Bull Bragantino. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e ajude o canal a crescer cada vez mais. Santos e Red Bull Bragantino se enfrentam hoje na Vila Belmiro às 20 horas pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada que começou ontem, já teve alguns jogos, e que fez com que o Santos voltasse à zona do rebaixamento. Então, o Red Bull Bragantino hoje ocupa a segunda colocação no campeonato, com 46 pontos em 26 jogos. São 12 vitórias, 10 empates e 4 derrotas. 36 gols a favor e 23 contra. O Santos ocupa hoje a 17ª colocação no campeonato, com 30 pontos em 26 jogos. 8 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, 29 gols a favor e 42 contra. Tem alguns dados bacanas aqui para a gente bater um papo, e tem os dados do confronto. Dados esses que são do meu grande amigo Evaldo Rodrigues. Então, no geral, são 47 jogos, 22 vitórias do Santos, 16 empates e 9 derrotas. 84 gols a favor, 50 contra. Os artilheiros Toninho Guerreiro com 5 gols, Pelé e Jameli com 4 gols cada e Carlos Sanches com 3 gols. Pelo brasileiro, 14 jogos, 4 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. 22 gols a favor e 18 contra. Os artilheiros Jameli com 3 gols, Léo Batistão e Marinho com 2 gols cada. Na Vila Belmiro, 21 jogos, 14 vitórias do Santos, 5 empates e 2 derrotas. 47 gols a favor, 16 contra. Os artilheiros Toninho Guerreiro com 5 gols e Jameli com 3 gols. Os jogadores que mais vestiram a camisa do Santos nesse confronto: Sérgio Guedes com 11 jogos, Axel com 9 jogos, Almir, Índio e Pará com 8 jogos cada. O técnico que mais comandou o Santos nesse confronto foi o Vanderlei Luxemburgo, com 5 jogos. No atual elenco, apenas Lucas Braga e Marcos Leonardo marcaram gols contra o Red Bull Bragantino, 1 gol cada. Galera, esses dados são do grande amigo meu, Evaldo Rodrigues, da Sofis. Para quem não conhece a Sofis é a Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos Futebol Clube. Então, você que quer conhecer, além desses dados, muito da história do Santos, é só procurar a Sofis no YouTube, nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Sempre tem coisa nova e sempre tem conteúdo bacana sobre o Santos, beleza? Esses são os dados do confronto, e tem uma curiosidade: o Toninho Guerreiro é o artilheiro desse confronto com 5 gols. Só que ele fez esses 5 gols em uma única partida. Para quem viu o nosso Jogos Históricos desse confronto, viu que em 1966, Toninho Guerreiro fez 5 gols contra o Bragantino na vitória de 6-2 do Santos. E a manchete da tribuna da época está aqui na tela para vocês, ó. Santos goleou o Bragantino e Toninho fez 5 gols. Então, ele é o artilheiro do confronto em apenas uma partida. Isso daí é um dado até engraçado, né? Mas é bem bacana de se destacar. Vamos falar um pouco mais sobre esse jogo de hoje. E tem alguns dados legais para a gente bater um papo, porque eu trouxe os dados do Santos como mandante, e do Red Bull Bragantino como mandante. Além dos dados que eu vou passar aqui agora, a tabela do segundo turno, tá? Então, nesse segundo turno, foram 7 jogos para cada time. O Red Bull Bragantino ocupa a 3ª colocação,
com 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 9 gols a favor e 6 contra. O Santos ocupa a 7ª colocação, com 12 pontos, 4 vitórias e 3 derrotas. 10 gols a favor e 11 contra. O desempenho do Santos no segundo turno é muito melhor do que no primeiro turno. E como mandante, está aí na tela para vocês, o Santos ocupa a 14º lugar com 20 pontos. São 13 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. 22 gols a favor e 9 contra. A última partida como mandante foi no dia 1/10 contra o Vasco, na Vila Belmiro. Santos 4, Vasco 1. Esse jogo foi um jogo que, né, o torcedor santista não vai esquecer tão cedo, porque foi aquele jogo que te lavou a alma, literalmente, né? Porque fazia tempo que o torcedor santista não viu o Santos golear na Vila. E o Red Bull Bragantino, como mandante, ele tem a 6ª colocação no campeonato com 18 pontos. São 13 jogos, 4 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. 15 gols a favor, 15 contra. A última partida como visitante foi no dia 8/10/2023. Atlético Paranaense 1, Red Bull Bragantino 1, lá na Arena da Baixada. Então, esses são os dados do Red Bull Bragantino e mostra que ele é um visitante que incomoda, tá? Não tem uma quantidade de derrotas muito grandes fora de casa. Isso daí preocupa, porque é um mandante que pode incomodar bastante o Santos na Vila. Não é à toa que o Red Bull Bragantino está na 2ª colocação. Então, hoje, o jogo não vai ser um jogo fácil. O Santos vai ter que realmente se preocupar com o time do Red Bull Bragantino, mas, na minha opinião, o Red Bull Bragantino também vai se preocupar muito, deve estar muito preocupado com o Santos, porque o Santos está num outro momento, né? Essas 3 vitórias consecutivas e principalmente a vitória contra o Palmeiras fora de casa faz com que os adversários também olhem o Santos de maneira diferente. Então, vai ser um jogo interessante e que o Santos vai ter que tomar cuidado, lógico. É um time que tem jogadores interessantes ali de velocidade, principalmente no ataque, mas é um time que também sabe deixar espaço para o outro time jogar. E é um time que oscila muito. É um time que goleia e depois é goleado na rodada seguinte. Então, é meio complicado cravar o que é o Red Bull Bragantino hoje. Mas é um time que hoje ele está mais estável que o Santos. E eu acredito que o Santos tem uma possibilidade grande de vitória hoje na Vila, por tudo que está acontecendo com esse elenco. As 3 vitórias, o ambiente totalmente diferente, e que faz com que o Santos tenha algo a mais ali para render nos jogos. E isso que é um ponto e é um fator que faltava muito isso para o Santos ultimamente. Eu trouxe 2 destaques do Santos, para a gente poder bater um papo, que é o João Basso, zagueiro, que, na minha opinião, chegou e está comandando a zaga santista. É o cara que realmente trouxe uma estabilidade para a zaga santista, principalmente nesse encaixe com 3 zagueiros. Então, além de ser um jogador que tem uma facilidade para sair para o jogo, é um jogador que é um líder nato e orienta muito os seus parceiros de zaga. E isso faz com que o Santos diminuísse, na minha opinião, muito as falhas que existiam no sistema defensivo. Então, aqui tem uns números interessantes para falar do João Basso. Ele fez 9 jogos pelo Santos. Então, por partida, ele tem 83% de passe certo. Passes no próprio campo, né? Ele tem 90%, mas ele tem um percentual bacana no terço final ali, né? Mais pro ataque.
que seria de 73%. E as bolas longas, o percentual dele é interessante também, que tem 40% de acerto. Bolas recuperadas são 5, a média que ele tem, e os dribles sofridos é 0,9. E ele tem uma média de cortes ali de 5 por partida. Esses dados são do SofaScore, tá, galera? Então, você que quer pegar mais alguns dados, além de conferir esses dados lá no SofaScore, você consegue. E eu também peguei um mapa de calor, para todo mundo ter uma ideia em qual região ele ocupa mais, né? Então, os primeiros jogos que foram ele mais pelo lado direito, tem uma concentração maior, mas dá para perceber que está tendo uma movimentação bem grande, mais centralizado ali, né? No sistema defensivo, que é onde ele está jogando mais com 3 zagueiros. Então, é um cara que está sabendo ocupar todos os lados defensivos, e isso é uma característica que o Santos precisava, principalmente com um elenco que tem poucos zagueiros, né? O Santos não tem um número de zagueiros muito grande. Se for considerar realmente hoje como reserva, tem o Messias, tem o menino Jair, que tá voltando de lesão. A gente não sabe como é que está o Jair ainda, se ele tem condições realmente de participar de uma partida. Mas hoje o Santos, nesse esquema com 3 zagueiros, ele só tem um zagueiro reserva, que é o Messias. Tanto é que o Marcelo Fernandes, nessa parada aí para a data FIFA, em uma das entrevistas, ele falou que o João Lucas também está treinando como zagueiro, porque ele vê características no João Lucas que pode torná-lo um terceiro zagueiro ali, como o Dodô está fazendo hoje. Então, é um setor do Santos que não tem tantas opções, mas tem no João Basso um cara que realmente chegou e mostrou a qualidade e que o Santos precisava realmente, né, para a defesa. E o segundo jogador, eu acho que esse a grande maioria vai concordar, que é o Jean Lucas. Da minha opinião, é o motorzinho desse meio-campo do Santos. É um cara que tem uma qualidade fora do normal, do que existia no elenco do Santos. E eu acho que até mesmo no futebol brasileiro, você percebe um jogador que ficou um bom tempo sem jogar, como ele ficou, retornar e conseguir desempenhar muito bem essa função do meio-campo. E com o Marcelo Fernandes, na posição que ele gosta, ele está conseguindo render ainda mais. Então, tem alguns dados aí bacanas do Jean Lucas. Ele fez 11 jogos com a camisa do Santos nesse retorno. Tem uma média aí de 1,9, quase 2 chutes realizados por partida. Tem uma média um pouco baixa de acertos no gol. Tem 2 assistências. E esse ações com a bola é o quanto ele participa, né, do jogo com a bola e da movimentação do Santos. Eu achei esse número interessante, um número bacana de 58. Ele tem passes decisivos também, uma média de quase 2 passes por partida. Bolas longas tem 54%. Bolas recuperadas, uma média de 5. Eu acho que, assim, no terço final, passes certos no terço final, que eu acho que é bacana, ele tem uma média aí de 20, 75% de acerto. Então, ele é um jogador de meio campo que está sendo muito participativo durante as partidas. Por isso que eu falo que ele é o motorzinho do time, ele é o cara que ajuda na criação, que ajuda no sistema defensivo e que apoia muito bem os laterais, né? O ala que tá, no mapa de calor, a gente vai estar dando uma olhada que ele
preenche mais o lado esquerdo. Tá aqui para vocês darem uma olhada. Então, para o menino Kevson que subiu agora, é um suporte bacana para ele, né? É um cara que vai dar segurança para esse moleque crescer e conseguir desempenhar bem o seu futebol nas partidas. Então, é um cara que hoje, na minha opinião, é essencial para esse meio-campo. O Santos conseguiu fazer um jogo muito bom contra o Palmeiras, um jogo interessante contra o Palmeiras, sem o Lucas Lima, que seria o armador, e sem o Soteldo. E você percebe que o Santos conseguiu jogar, pelo menos ser competitivo nessa partida. E eu acho que sem o Jean Lucas, eu não sei se esse time vai ter todo esse desempenho numa partida. Sorte nossa que ainda a gente não viu essa situação, mas é um jogador que você percebe que tem um diferencial, que tem uma qualidade acima da média do elenco e que hoje é o cara que realmente comanda o meio-campo. O Tomás Incon e o Lucas Lima, eles são encaixes para que o Jean Lucas consiga desempenhar 100% o seu futebol, na minha opinião. Não que eles são dois destaques e são essenciais para o meio-campo, mas num conjunto eles complementam bastante o Jean Lucas e conseguem fazer com que o Jean Lucas se solte mais e consiga render mais. Vamos torcer para hoje, sem o Rincon, que quem for entrar no lugar consiga também dar essa segurança defensiva para que ele possa render bem, render solto, né? Como ele vem jogando nas últimas partidas, porque aí é uma situação que o Santos só ganha, o Santos só tem a ganhar com esse jogador tendo a liberdade realmente. No mapa de calor, a gente percebe que ele preenche muito, como eu falei, o lado esquerdo, mas ele também vai caindo para o meio aqui, tem bastante participação no meio. O lado direito é um lado que fica pouco movimentado por ele, mas é interessante também essa movimentação dele, não só por um lado, mas tentando preencher o máximo possível do campo. Galera, o Santos tem o desfalque do Tomás Incon, né? Suspenso, que hoje, podemos dizer assim, é o capitão do time, né? É uma peça importante que o Santos perde para essa partida, mas eu acho que tem substitutos. E na provável, aqui no mapa, o nosso campinho aqui, dá para perceber, esse é o provável Santos, né, para essa partida de hoje. João Paulo, o trio de zaga, Joaquim, João Basso e Dodô. Aí sim, a surpresa, Dodi, Jean Lucas e Lucas Lima no meio campo, e os alas Lucas Braga e Kevson. E o Max Silveira e o Marcos Leonardo no ataque. O Max, eu até entendo, pela situação da convocação do Soteldo, por ter participado de uma partida recente. Soteldo, que foi destaque, né, da última partida da seleção do seu país, um grande destaque, por sinal. Realmente está começando a recuperar, né, esse futebol do Soteldo que o torcedor santista estava esperando tanto, e essa data FIFA aí ajudou ele a ganhar cada vez mais moral, mas eu acho que é compreensível você não utilizar o Soteldo no primeiro tempo, e começar o jogo com um jogador mais descansado, que está mais tranquilo, até mesmo para não ter nenhum tipo de risco de lesão. O Santos perdeu o Morelos, né, essa semana, uma lesão um pouco chata, né, para ser tratada, então pode ser que ele
não jogue mais esse ano, mas eu vejo o Santos depois dessa janela, um Santos mais encorpado. E eu vou tentar explicar essa minha opinião para todo mundo. Antigamente, não tão antigamente assim, né? Antes dessa janela, tinha um desfalque no meio-campo, era uma situação bem complicada para ser preenchida. Porque o Santos tinha o Fernandes e tinha o Dodi e o Camacho. Só esses três. Homens de marcação, tá? Hoje, o Santos tem o Jean Lucas, tem o Rincon, tem o Fernandes, tem o Dodi e tem o Camacho. Você ganha em opções. Então, quando você tem o desfalque do Rincon, você tem no mínimo duas opções para colocar no lugar dele. Tanto o Fernandes como o Dodi. E ainda, se o Marcelo Fernandes quiser, tem o Camacho que pode jogar na posição. No ataque, eu vejo a mesma coisa. Você tem o Max Silveira, você tem o Furque, você tem o Mendonça e você tem até o Patati, que é um menino que pode também jogar no ataque. Se quiser desmontar essa ala direita, você tem o Lucas Braga, que é mais uma opção para o ataque, e aí sim você colocaria algum lateral direito, tanto o João Lucas como o Júnior Caissara, o Gabriel Inocêncio, alguém para fazer ali a ala direita. O Santos tem mais opções. O torcedor pode questionar se as opções são as ideais, né? São as opções que ele esperava, que ele gostaria. Mas tem opções. E isso faz com que um técnico como o Marcelo Fernandes consiga manter uma formação tática e só mudar peças, porque hoje ele tem essas opções. E nesse encaixe com 3 no 3-5-2, é o encaixe que o Santos consegue render mais e esses jogadores estão conseguindo render mais. Então, isso é importante também colocar, porque é um ponto extremamente positivo do que o Marcelo faz hoje, que é manter essa formação tática que está dando certo, e não é uma formação tática retranqueira, não é uma formação tática mais defensiva, porque se você pegar os números do Santos, o Santos melhorou nas suas finalizações, na presença no ataque adversário, então não é um sistema tão retrancado, mais fechado como muitos tinham medo. O Santos conseguiu melhorar em muitos pontos ofensivos. Então, isso mostra que o sistema ele se encaixou com o estilo de jogo dos jogadores que existiam no Santos. E isso é bem bacana e é mérito 100% do Marcelo Fernandes. Sobre a partida de hoje, me preocupa você ter um Dodi no lugar do Rincon, que é o cara que também ajuda a proteger o trio de zaga, porque ele não tem essa característica tão forte de marcação como o Rincon tem e como o Fernandes tem. Então isso me preocupa. Até porque o meio-campo do Red Bull Bragantino são jogadores que gostam de chegar no ataque. Então, se o Santos perder esse meio-campo, ele vai ser um pouco pressionado e até de forma bem pesada, né? Porque esse meio-campo do Red Bull Bragantino gosta de tomar a bola e gosta de partir para o ataque. Então, isso me preocupa. Se o Dodi conseguir encaixar bem essa marcação, aí o Santos ganha ainda mais na saída de bola. Porque o Dodi é aquele jogador que sabe roubar a bola e sabe escapar rápido para o ataque. Então, se o Dodi tiver esse encaixe de meio campo, o Santos tem uma vantagem gigantesca de tomar a bola e ser ainda mais rápido num contra-ataque.
curioso para saber como é que vai ser o desempenho do Max desde o começo da partida, né? Ele que entrou bem contra o Palmeiras, e espero que realmente ele consiga manter, né, essa pegada aí que ele mostrou contra o Palmeiras, porque do lado dele tem um moleque diferenciado, tem um moleque que sabe fazer gol e que está mostrando isso nas últimas partidas. Então, se o Santos conseguir alimentar esse moleque, ele vai marcar. É inevitável. Então, acredito na vitória hoje. Na minha opinião, vai ser 2-0 para o Santos. Espero que dê certo. E que o Santos faça um bom jogo hoje. É isso aí, galera. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, compartilhe e ajude o canal a crescer cada vez mais, beleza? É muito importante o like, porque o canal é novo, então é através do like que o YouTube reconhece que o conteúdo é bom. Então você que está assistindo aí, que está dando essa moral, deixa o like, é de graça e ajuda bastante o canal a crescer, beleza? Um abraço, um ótimo jogo para todos, vitória do Peixão, abraço, fiquem com Deus e até a próxima.